eu não me engano, a gente chegou ao ponto de explicar que a consciência moral começa no sujeito quando ele consegue conceber o outro como um ser humano. Porque a consciência do outro como humano é que desperta no sujeito moral. Isso se dá justamente porque o primeiro princípio da moral, que é justamente a sindérese, ou que é o hábito, ou o pressentimento íntimo de que os outros merecem o mesmo que nós, em princípio. Quer dizer, que todo e qualquer ser humano merece exatamente o mesmo. A ideia de amar o próximo como a si mesmo não é exclusiva do cristianismo, ela está mais ou menos presente em todos os povos. Porque é justamente isso que está subentendido. Essa é a segunda premissa vamos dizer, do raciocínio moral fundamental. Você percebe o outro como um ser humano, você tende a ter sentimentos morais em relação a ele. Por quê? Simples, porque você acha que ele, em princípio, merece o mesmo que você. Está claro assim? Se esse é o princípio fundamental, quer dizer, que está subentendido em qualquer raciocínio moral, só, por outro lado, só de uma premissa não se tira nenhuma consequência moral. Então, quer dizer, não basta o sujeito querer para o próximo o mesmo bem que ele quer para si. Porque o que ele quer para si pode não ser de fato um bem. Então a segunda parte da moral, quer dizer, uma vez que o sujeito se tocou, percebeu que existem, que os outros existem como seres humanos, é se perguntar, mas o que o ser humano quer ou do que ele precisa? Certo? O que eu devo querer para mim e portanto para o próximo? É verdade que muitos males são infundados do ponto de vista moral, mesmo quando o sujeito diz que quer para o próximo o mesmo que ele quer para si mesmo. Certo? Então, certas atividades excluem, certo? Porque a totalidade dos indivíduos se dediquem a elas. Então, por exemplo, o traficante de drogas não pode querer que todos sejam traficantes ou que todos sejam viciados em drogas. Porque se todos forem viciados em drogas, ninguém produzirá as drogas. Então, quer dizer, existem certas intenções que são contraditórias do ponto de vista do primeiro princípio da moral já. Certo? E são ações que são excluídas, justamente porque já contrariam esse primeiro princípio. Mas fora essas ações, existem inúmeras ações e intenções humanas que são imorais não porque ferem esse primeiro princípio, quer dizer, do amor ao próximo como a si mesmo, mas simplesmente porque ficam aquém da escala humana. Quer dizer, existem coisas que você não deve querer para o próximo porque você não deve querer para você. Está claro isso aí? Quer dizer, não basta querer para o próximo o mesmo que você quer para você. É preciso que você queira para você aquilo que é efetivamente melhor. Certo? Tá? E aí é que entram os bens fundamentais. Quer dizer, a ideia de bens fundamentais. Bens fundamentais são o quê? São aqueles que visam, vamos dizer, os estados fundamentais da existência humana, que visam os estratos fundamentais da existência humana. Então, o primeiro bem fundamental, por exemplo, é a própria vida física, a vida orgânica, que é a preservação da vida. Preservar a vida do seu corpo não exige nenhuma justificativa. Está claro, hein? O segundo bem fundamental é o conforto, o bem-estar, ou poderia se dizer o prazer, mas o prazer é um bem geral ou genérico que costuma sempre acompanhar um outro bem. Quer dizer, não existe um prazer em si. Certo? O prazer não é algo que pode ser captado ou capturado ou alcançado em si mesmo. Quer dizer, quando o sujeito fala, não, o que eu quero é prazer, não, o que você quer são as coisas que te dão prazer. Porque o prazer não surge sem um elemento qualquer. Quer dizer, o prazer é sempre decorrência de algum tipo de atividade, de algum tipo de bem. Está claro, gente? Quer dizer, não existe simplesmente eu quero prazer. Tá bom, mas o que você vai fazer para ter prazer? Um vai, sei lá, dançar, o outro vai estudar e assim por diante. Qualquer atividade humana pode causar prazer, pode ser uma causa de prazer. Certo? Então, o prazer não é propriamente um bem específico.
certo? Ele é simplesmente um bem que acompanha outros bens. Está claro isso aí? Ele é geralmente o efeito de outros bens. Mas o conforto ou o bem-estar em geral, esse sim vale como um bem, certo? Ele é perfeitamente distinto da sobrevivência, quer dizer, uma coisa é o sujeito sobreviver, outra coisa é o sujeito viver confortavelmente ou de modo agradável. O terceiro bem fundamental é a liberdade. Quer dizer, você não precisa se justificar, explicar para você mesmo porque você prefere ser livre do que não sê-lo. Está claro, gente? Veja bem, quando a gente diz que esses bens são fundamentais, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que, diante da oferta gratuita deles, certo? Você nunca vai dizer não. A não ser que a oferta não seja realmente gratuita. E ela tenha como custo a perda de um outro bem fundamental. Está claro, gente? Quer dizer, entre viver mais confortavelmente ou menos confortavelmente sem nenhum custo, você vai viver mais confortavelmente. Percebe? Você também poderia levantar, não, mas e a ascese? Bom, então você tem um outro bem que está conflitando com esse e, portanto, esse tem um custo em termos de bem. Está claro, hein? Quer dizer, quando o sujeito renuncia a um bem fundamental, é sempre em vista de algum outro bem fundamental. Não é isso? Você pode, por exemplo, renunciar ao conforto em uma determinada circunstância em vista da sobrevivência. Está claro, hein? Esse, por exemplo, esse é geralmente um dos grandes motivos pelos quais a gente levanta da cama. Não é isso? Aí, nesse momento, a gente está renunciando a um bem fundamental em vista de outro. Você também pode renunciar ao conforto em vista da sua liberdade. Está claro, hein? O sujeito pode até mesmo renunciar à sobrevivência em vista da liberdade. Está claro, hein? O sujeito que entra numa guerra para não ser dominado por uma potência estrangeira está fazendo o quê? Ele está entregando a vida em vista da sua própria liberdade. E é o sujeito que vai pensar, é melhor morrer livre do que viver sob o jugo daquele sujeito. Está claro, hein? O quarto bem fundamental é o conhecimento. Ou seja, essas quatro coisas, elas dizem o que o ser humano quer. O que o ser humano sempre quer. Sempre que a pessoa age, ela age em vista de um desses quatro elementos. Geralmente, quando a pessoa fala de prazer, ela está se referindo ao conforto. Está claro? Quer dizer, existe quando a pessoa geralmente fala de prazer, ela está se referindo a algum objeto material que é causa de prazer para ela. Certo? Agora, a posse do objeto material vai entrar na categoria conforto. Está claro isso aí? Ou seja, quando você prefere, por exemplo, uma refeição bem preparada do que uma mal preparada, é em vista do quê? Em vista do conforto. Está claro isso aí? Quer dizer, sempre, certo, que um ser humano age, ele age em vista de um desses quatro bens. Esses quatro bens, na verdade, como a gente já descreveu em outras circunstâncias, eles correspondem simplesmente aos status do seu próprio ser. Ou seja, a sobrevivência corresponde ao próprio corpo. Certo? O conforto corresponde à vida afetiva ou passiva. A liberdade corresponde à vida volitiva e o conhecimento à vida intelectiva. Aliás, esses quatro bens são justamente o que dão, a coisa que dá para as suas ações o caráter de uma operação vital. Quer dizer, então você pode dizer que esses quatro bens, eles são quatro formas de vida. Eles caracterizam a vida. Está claro, hein? Entendeu? Vida é justamente a capacidade de reduzir um conjunto em si mesmo heterogêneo de movimentos ou de mudanças em vista de um fim principal.
Se você observar a vida humana, você vai ver que o fim principal é sempre uma dessas quatro coisas. Tá claro, hein? Também está relacionado com as quatro castas, exatamente. Tem uma relação direta com as quatro castas. As quatro castas justamente tendem a produzir, preservar ou oferecer estes bens.